E aí, pessoal, beleza? Vamos agora para o estudo de gravitacional, né? Basicamente, a gente vai estudar a lei de gravitação universal e vamos estudar as três leis de Kepler, beleza? Então vamos lá. Vamos começando aqui com um histórico mais ou menos aqui da matéria. Olha, quando o ser humano iniciou a agricultura, ele necessitou de uma referência para identificar as épocas de plantio e colheita. Então ele sabia que época que tinha que plantar, que época que tinha que colher, a gente sabe aí as estações do ano, essas coisas, mas isso tudo a gente não descobriu do nada, né? Foi todo tema de estudo, com o passar do tempo a gente foi vendo essas coisas. Então, ao observar o céu, os nossos ancestrais perceberam que alguns astros descreveram um movimento regular, o que propiciou a eles obter uma noção de tempo e de épocas do ano. Primeiramente, foi concluído que o Sol e os demais planetas observados giravam em torno da Terra. Então, inicialmente, gente, tinha esse modelo que a Terra era o centro ali do universo. Então, esse modelo é conhecido como modelo geocêntrico, tá? Não é o que é hoje. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, que o modelo é um modelo geocêntrico, que o modelo na época era o geocêntrico, mas que hoje o modelo é o modelo heliocêntrico, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, mas na época eles achavam que a Terra era o centro do universo. Apresentava diversas falhas que incentivaram o estudo dentre sistemas o estudo desse sistema por milhares de anos. Por volta do século XVI, Nicolau Copérnico apresentou o modelo heliocêntrico, tá certo? Então, no modelo geocêntrico, a Terra estava no centro e todo mundo estava girando em torno dela, inclusive o Sol. Aí o Nicolau veio aqui e falou o seguinte, não, na verdade é o seguinte que acontece, é o Sol e a Terra, os planetas giram em torno do Sol. O Sol estava no centro do universo, na verdade a gente sabe que, na verdade, o Sol aqui é no centro dos nossos planetas, mas tem as galáxias, e aí vai ter o universo, né? Mas beleza. E aí, só que o Nicolau Copérnico ele falava que as órbitas eram circulares, então o modelo dele já era melhor do que o antigo, que era o modelo geocêntrico, mas ele ainda tinha um erro, porque ele falava que as órbitas eram circulares, ou seja, a Terra ficava dando volta em torno do Sol através de um círculo, e a gente sabe que não é isso, porque hoje em dia o Kepler vai contar para a gente que não é dessa forma, e isso vai ter nas três leis de Kepler, beleza? Então esse foi o histórico. Primeiro achava-se que a Terra ela estava no centro do universo. Deixa eu sair um pouquinho da câmera para você ter o vídeo todo aí. Achava-se que a Terra estava no centro do universo, mas depois descobriu que na verdade o Sol estava ali no centro e os planetas giravam em torno do Sol. No Copérnico, pode ser que pergunte isso na prova, acho difícil, mas pode ser que se perguntar se o modelo de Copérnico é o correto, é o de hoje em dia, não, porque ele ainda falava que eram órbitas circulares. E a gente sabe que as órbitas não são circulares, beleza? Vamos lá, vamos para as três leis de Kepler que a gente vai explicar sobre isso. Vamos lá. Kepler formulou três leis que ficaram conhecidas como leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, é importante que você saiba as três e saiba na ordem qual é qual. A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. Os planetas escrevem órbitas elípticas em torno do Sol. O Sol está em um dos focos dessa elipse. A elipse é como se fosse um círculo que foi achatado. E aí, como ela foi achatada, aquele centro do círculo ele vira dois pontos, que são os dois focos. Tem que saber calcular alguma coisa? Não. Isso aqui é aula de física, não é de matemática. Em geometria analítica você pode ter que trabalhar com elipse, mas aqui não, é só saber que a elipse é essa forma achatada e ela tem dois focos. E o Sol está em um dos focos. Beleza? Essa aqui é a primeira lei de Kepler. O que eu precisava que você entendesse aqui é simples. Os planetas dão volta, não só a Terra, os planetas todos dão volta em torno do Sol na forma de uma elipse e o Sol está em um dos focos, beleza? Continuando. Opa. A segunda lei de Kepler, lei das áreas. O segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Bom, essa aqui eu tenho bastante coisa para falar com vocês. Bom, primeira coisa que eu tenho para falar é o que ele está falando aqui de cara. Imagina que o planeta veio daqui até aqui num tempo de um mês.
essa áreazinha aqui, que liga do Sol até o planeta antes e do Sol até o planeta depois, e esse arco aqui, essa área, se o planeta demorou um mês para vir daqui até aqui, vai ser igual a essa outra área aqui, que a gente formou aqui com esse outro arco. Agora, repara o seguinte, se aqui, tá? Então, a área é proporcional ao tempo, tá? Essa área do planeta até o Sol, arco, planeta, onde ele estava depois, até o Sol. É proporcional ao tempo. Então, quanto mais tempo, se eu andasse aqui o dobro do tempo, eu teria o dobro da área aqui, tá? Regra de 3 simples, beleza. Agora, uma coisa que eu queria mostrar para você. Presta atenção que ele andou daqui até aqui em um mês. Se daqui até aqui foi um mês, repare que para fazer essa área aqui foi um mês e para fazer essa aqui foi um mês. Então, repare que quando ele estava mais próximo do Sol, ele andou muito mais rápido. Porque olha o tanto que ele andou para chegar aqui e olha o tantinho que ele andou para chegar até aqui. Então, quando o planeta está mais próximo do Sol, a velocidade dele vai ser maior do que quando ele está mais afastado. Então, quanto mais próximo do Sol o planeta está, maior a velocidade. Ou seja, a velocidade do planeta não é constante em torno do Sol, não. Ela vai mudando. E quanto mais próxima, maior a velocidade dela. Beleza? Isso é muito importante. Eu queria deixar isso claro para você. Anota isso. Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade do planeta. Beleza? E a área que forma aqui é sempre proporcional ao tempo. Beleza? Então, se em um mês a área foi 10, em 2 meses a área vai ser o dobro, vai ser 20. Beleza? Regra de 3 simples mesmo. Eu queria falar com você sobre isso aqui. O periélio é o ponto mais próximo do Sol, que a Terra vai passar, e o afélio mais próximo, periélio, mais afastado, afélio, né? Próximo, periélio, afastado, afélio. Então, existe uma coisa chamada raio médio, e esse raio médio é definido aqui pela distância do afélio mais a do periélio dividido por 2. Então, a elipse ela não tem um raio, né? Porque um raio é característico de um círculo, mas a gente vai ter esse raio médio aí, que a gente vai utilizar agora na terceira lei, beleza? Mais importante desse slide é o periélio e o afélio, decora, não esquece não. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. O quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol é igual a uma constante K igual a todos os planetas. Tendo em vista que o movimento de translação de um planeta é equivalente ao tempo que este demora para percorrer em volta do Sol, é fácil concluirmos que quanto mais longe o planeta estiver do Sol, mais longo será o período de translação. Em consequência disso, maior será o seu ano. Ou seja, quanto mais distante o planeta está do Sol, maior é o tempo que ele demora para dar a volta no Sol. Por exemplo, os planetas que estão mais próximos do Sol em relação à Terra, eles gastam menos de o nosso ano da Terra para dar uma volta em torno do Sol. Os planetas que estão mais longe do Sol do que a Terra, eles gastam mais de um ano para dar uma volta em torno do Sol. Agora, essa coisinha aqui que ele falou é o seguinte: se você tiver 2 planetas, se você quiser comparar os dois, você vai fazer que o período de um ao quadrado sobre o raio médio dele ao cubo é igual ao período do outro ao quadrado sobre o raio médio do outro ao cubo. É isso aqui que a gente vai utilizar em alguns casos. É bem raro cair isso aí, mas eu abriria o olho quanto a isso em relação a isso. Como poderia cair um exercício assim? Ele te daria o período de um planeta, o seu raio médio, o raio médio do outro planeta e pediria o período do outro planeta. É só jogar nessa proporção aí, fazer ali, multiplicar cruzado e achar o valor do período do outro planeta, beleza? Depois a gente pode ver como é que poderia cair isso. Para a gente finalizar, então, são as 3 leis de Kepler. A gente viu a teoria inicial, as 3 leis de Kepler e agora a lei de gravitação universal. Ao estudar o movimento da Lua, Newton concluiu que a força que faz com que ela esteja constantemente em órbita é do mesmo tipo que a força que a Terra exerce sobre um corpo em suas proximidades. A partir daí criou a lei de gravitação universal.
A lei de gravitação universal de Newton, dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Ou seja, essa formulazinha aqui. O G tem um valor específico para ele, então a força de atração entre os corpos é massa, é a constante gravitacional G, massa de um vezes massa de outro dividido pela distância que eles estão entre si ao quadrado. É bem parecido com o caso de força elétrica, né? Parece que um copiou do outro, né? Mas é isso mesmo. Alguns comentários que eu tenho para fazer aqui sobre a força. Lembrar que a força entre um corpo e outro é um par de ação e reação. Então, se a Terra, aqui está o Sol, a força que a Terra atrai o Sol é a mesma que o Sol atrai a Terra. É um par de ação e reação, mesma direção, mesmo módulo, porém sentidos contrários, tá? Isso é importante que a gente fique atento. É um par de ação e reação, a força é a mesma, né? Porque a massa, se você for jogar na fórmula, tanto pela Terra quanto pelo Sol, a massa é a mesma, a distância vai ser a mesma, então a força vai ser a mesma. Bom, a constante está aqui, é esse valor aqui, geralmente a prova te dá. E eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Nas proximidades da Terra, a aceleração da gravidade varia, mas em toda a litosfera, camada em que há vida, esta pode ser considerada constante, seus valores para algumas altitudes determinadas são. Gente, o que ele está falando aqui? A distância, a gravidade, que a gente todo mundo usa lá agora, ultimamente nas últimas provas, é sempre 10 metros por segundo ao quadrado, ela pode ser calculada da seguinte forma: G é igual a constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pela distância ao quadrado. E que distância é essa? A distância ao centro da Terra. Ao centro da Terra. Então, por exemplo, imagina que você subiu o Monte Everest. Você, quando estava no pé do Monte Everest era essa distância. Eu sempre vou lá todo fim de ano. Então, quando eu escalo lá, eu percebo que a gravidade diminuiu, né? O pessoal vai falar que é mentira, mas isso é por inveja, é verdade, né? Então, quando eu escalo lá, eu subo aqui e eu vejo que a gravidade diminuiu. Por que a gravidade diminuiu? Porque a distância aumentou. Se a distância aumenta, a gravidade diminui, porque a gravidade ela é inversamente proporcional ao quadrado, não à distância, mas ao quadrado da distância, tá? Então, reparem, quando você chega no cume do Everest, a 8,8 km de altura, a gravidade vai de 9,83 para 9,80, não é tão grande, né? Um balão, o balão está a 36,6 km de altura, então é 9,71 a gravidade. 400 km, o ônibus espacial, 8,7. Satélite de comunicação já está a 35.700 km de altitude, 0,225. Coisas que eu queria comentar aqui agora. Primeira coisa, repara que o satélite, o ônibus espacial, mesmo a 400 km da Terra, olha a gravidade, 8,7. Então, gente, nós vamos sofrer a ação da gravidade. Falar assim, se eu estiver lá na Lua, eu não sofro força de atração da Terra? Sofre, mas é tão longe que essa força é desprezível, mas a gente vai continuar sofrendo, tá? Então, o campo gravitacional da Lua é muito maior, então o da Terra é desprezível, a gente desconsidera, né? Por exemplo, eu atraio essa caneta, porque eu tenho massa, a caneta tem massa, mas a força que eu faço nela é tão pequena que é desprezível comparado com a força que a Terra faz nela. Imagina a imensidão da massa da Terra. Mesmo eu tendo engordado na pandemia, eu não atraio tanto assim essa caneta, beleza? Então, era esse o primeiro comentário que eu queria fazer com você. Lembrar que a força é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, beleza? Então, era isso que eu tinha para falar com você. Um outro detalhe que eu queria falar com vocês também é que as 3 leis de Kepler não servem só para planetas, elas servem para quaisquer corpos que estejam em órbita em outro, como é o caso, por exemplo, de satélites artificiais em torno da Terra, tá? Então lembre-se disso, a prova pode perguntar isso para vocês, beleza? Bom, gente, eu tenho aqui alguns exemplos para a gente ver que a lei de gravitação universal de Newton diz:
os corpos se atraem em razão inversa de suas massas, não é direta, de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Perfeito. Atraem em razão direta de suas massas e em razão inversa de suas distâncias. Em razão inversa do quadrado das distâncias. Como foi a letra B? Os corpos se atraem em razão inversa de suas massas. Não vou nem continuar lendo. Os corpos atraem em razão direta de suas massas em razão direta do quadrado de suas massas, não é na razão direta das suas massas. Então a resposta aqui é a letra B. A força de atração gravitacional entre dois corpos sobre a superfície da Terra é muito fraca quando comparado com a ação da própria Terra. A força de atração gravitacional entre dois corpos sobre a superfície da Terra é muito fraca. Então foi o exemplo que eu dei para você da caneta. Eu estou atraindo a caneta e a caneta está me atraindo, mas em comparação à força que a Terra exerce sobre mim e sobre a caneta, a minha força sobre a caneta é insignificante. A força da Terra vai ser muito superior, então a gente desconsidera a força que eu faço sobre a caneta, que a caneta faz sobre o computador e por aí vai, tá? Então ele está falando que pode ser considerada desprezível a força entre os corpos aqui na Terra. Se um bloco de concreto de massa 8 kg está a 2 metros de outro de 5 kg, a intensidade da força de atração gravitacional entre eles será, olha, força de atração gravitacional é o G vezes massa de um vezes massa do outro dividido pela distância ao quadrado. A força vai ser o G, isso me deu 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes 10 a menos 11, vezes a massa de um que é 8, vezes a massa do outro que é 5, dividido pela distância, a distância é 2 metros, 2 ao quadrado. Então aqui o 8 pelo 2 ao quadrado fica 2, porque o 8 é 8 dividido por 4, né? 2 ao quadrado é 4, 8 dividido por 4 dá 2. Isso aqui 2 vezes 5, 10, vezes 6,7 dá 67, vezes 10 a menos 11 newtons. Aqui ele deu uma arrumada, ele colocou o 67, ele colocou 6,7 vezes 10 a 1, vezes 10 a menos 11. Então aqui é 6,7 vezes 10 a menos 10, né? Só dei uma arrumada aqui. Então a resposta é letra C aqui, essa questão. Então vejam, né? A força deu 6,7 vezes 10 a menos 10. Então é muito pequena essa força, né, gente? Comparado com a força de atração da Terra, por exemplo, um bloco de 8 quilos teria uma força de 80 newtons. Olha a força de atração dele entre o outro, é muito pequena, né? A força de atração gravitacional entre um rapaz de massa 70 kg que se encontra a 10 metros de uma jovem de 50 kg é de aproximadamente. Então, de novo, a força é a constante gravitacional vezes a massa. Já vou colocar aqui, né? Constante gravitacional, 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do garoto, que é 7 vezes 10 a 1. Vou colocar tudo em notação científica, vai ficar mais fácil. Massa da garota, 5 vezes 10 a 1. Dividido pela distância, está a 10 metros, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, eu vou deixar 10 ao quadrado mesmo. A força vai ficar aqui 6,7 vezes 7 vezes 5, 6,7 vezes 7 vezes 5, vamos ver quanto é que dá isso, 6,7 vezes 7 vezes 5, isso aqui dá 234, 234,5, 10 a menos 11 vezes 10 a 1 vezes 10 a 1 dá 10 a menos 9, que dividido por 10 a menos 2, por 10 a 2, na verdade esse 10 a 2 cortava com esses dois e ficava 10 a menos 11 aqui em cima. Eu estou vendo que as respostas estão tudo entre 1 e 10, essa parte aqui, né? Então eu vou dar uma arrumada, 234 é 2,345 vezes 10, se eu andei duas casas para cá, vezes 10 a menos 2, aliás, vezes 10 a 2, que está vezes 10 a menos 11. Então isso aqui deu, já arredondando aqui, 2,3, 10 a 2 vezes 10 a menos 11, dá 10 a menos 9, né? Então é 2,3 vezes 10 a menos 9, a nossa resposta seria a letra C, beleza? Legal aí essa questão, né? Seja F a força de atração do Sol sobre um planeta,
Então eu tenho a força do Sol. Se a massa do Sol se tornasse 3 vezes maior e a massa do planeta 5 vezes maior e a distância entre eles fosse reduzida à metade, a força de atração entre o Sol e o planeta seria, olha, a fórmula é essa aqui. Nós vamos trabalhar só com a proporção. Então, olha, eu tinha a massa do Sol, M1, tinha a massa do outro planeta, M2, e eu tinha a distância que deles era D, e eu tinha uma força F. Se eu triplicar a massa de um, eu triplico a força. Se eu quintuplico a massa do outro, o mesmo acontece com a força. Agora, se eu divido a distância por 2, a distância aqui ficou reduzida à metade, né? O que eu faço com a distância? Eu faço o contrário ao quadrado com a força. Qual que é o contrário de dividir? Multiplicar. Eu dividi por 2, então eu vou multiplicar por 2 ao quadrado. Essa vai ser a nova força. Então, 3 vezes 5, 15, vezes 4 vezes F, ou seja, 60F. Essa é a nova força, beleza? Questãozinha muito interessante, que cai bastante em concursos aí, tá, gente? A força gravitacional é uma força que atua sobre dois corpos quaisquer e depende de suas massas e distância entre eles. Entre a Terra e a Lua existe, portanto, uma força gravitacional. Se a distância da Lua à Terra caísse à metade, ou seja, se a distância fosse dividida por 2, ou seja, passa a ser d sobre 2. A força gravitacional, o que acontece com a força? O que acontece com a força é sempre o contrário, que é o contrário de dividir, multiplicar por 2 ao quadrado, a força ficaria 4 vezes maior, né? Se a distância da Lua caísse à metade. Consideramos que as massas não mudaram, então mexemos só com a distância. Questãozinha interessante essa aí, né? Qual é a figura geométrica que mais se assemelha à órbita dos planetas em torno do Sol? Elipse. Primeira lei de Kepler falou isso pra gente, tá? Desavisado marca circunferência. Bom, talvez fica... Ah, não é circunferência, eu sei que não é circunferência. Aí vai e marca hipérbole. Não, elipse, tá bom, gente? Elipse, não esquece não. Quem falou isso pra gente? Primeira lei de Kepler. O planeta descreve uma órbita elíptica em torno do Sol. Pode-se dizer que a velocidade de translação desse planeta é maior quando se encontra mais longe, é maior quando se encontra mais perto do Sol. Menor quando se encontra mais perto? Não. Constante em toda a órbita? Jamais. As alternativas A e C estão corretas? Não, elas estão erradas. É o contrário, né? A A e a C estão erradas. Maior quando se encontra mais perto. Menor quando se encontra mais longe, né? É isso que seria essa questão, beleza? Quando ela está no periélio, ela está mais próxima à velocidade. Vamos voltar lá, ó. Quando está no periélio, ela está mais próxima do Sol, vai ser a maior velocidade. Quando está na Félios, está mais afastada, vai ser a menor velocidade que ela vai ter. Um certo cometa desloca-se ao redor do Sol, levando em conta as leis de Kepler, pode-se afirmar com certeza a trajetória um certo cometa. Então, toda vez que está se deslocando em órbita, a gente vai levar em conta as leis de Kepler, mesmo que não seja um planeta. É um cometa, mas a gente vai considerar do mesmo jeito. A trajetória do cometa é uma circunferência. A primeira lei de Kepler fala que é uma elipse. No mesmo intervalo de tempo, o cometa descreve uma área maior entre duas posições do Sol, quando está mais próximo do Sol. Não, a área é sempre a mesma. A área é proporcional ao tempo. Então, se o tempo é o mesmo, a área vai ser a mesma. Se o tempo é o mesmo, a área que vai varrer é a mesma. A razão entre o cubo de seu período e o cubo, não, é o quadrado do seu período. Vamos voltar aqui, ó, terceira lei de Kepler. Aqui, ó, é o quadrado do período e o cubo do raio médio. Então, estava errado aqui nessa parte, né? É o quadrado. É constante, né? Tá certo, mas o errado aqui é o cubo. É o quadrado. O cometa
por ter massa bem menor que a do Sol, não é atraído por ele. Lógico que não. Se os dois têm massa, vai ter a força de atração gravitacional, mesmo que seja insignificante. O raio vetor que liga o cometa ao Sol varre áreas iguais. Deixa eu sair um pouquinho da câmera para você ver a coisa toda, né? Não é atraído por ele, letra D. E o raio do vetor que liga o cometa ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Isso quem fala para a gente é a segunda lei de Kepler. É exatamente isso que fala. A área é proporcional ao tempo. Então, se for o mesmo tempo, vai ter a mesma área. Beleza? Tendo em vista as leis de Kepler sobre o movimento dos planetas, pode-se afirmar que o Sol encontra-se situado exatamente no centro da órbita elíptica. No centro? Não, ele se encontra num dos focos, né? Então aqui está errado. A velocidade de um planeta em sua órbita aumenta à medida que ele se afasta, não é quando ele se aproxima, a velocidade aumenta. O período aumenta à medida que ele se afasta, não, quando ele se aproxima. O período de translação de um planeta é tanto maior quanto maior for sua distância ao Sol. Sim, se estiver mais distante, vai ser maior o período. O período de translação é tanto menor quanto maior for sua massa. Não, o período de translação tem nada a ver com a massa, né? O período de rotação de um planeta em torno do seu eixo é tanto maior quanto não tem nada a ver o período de rotação com o de translação. Então a resposta certa aqui seria letra C. As leis de Kepler nada falaram sobre o tempo de rotação. Então a gente não inventa coisas que ele não falou. Beleza? Dois planetas A e B de massas MA e MB giram em torno do Sol com raios de órbitas R e 4R, respectivamente, considerando-se que esses movimentos obedecem às leis de Kepler. Então, reparem que um dos planetas tem 4 vezes o raio da outra. A gente sabe que o período de um ao quadrado sobre o raio de um ao cubo é igual ao período do outro ao quadrado sobre o raio do outro ao cubo. O raio do outro aqui é 4R, então 4R ao cubo vai ficar 64R ao cubo. O R ao cubo corta com R ao cubo. Vamos fazer isso com calma aqui, né? O período 1 ao quadrado, multiplicando por usando agora, 64R ao cubo, é igual ao período 2 ao quadrado vezes R ao cubo. O R ao cubo corta, então o período 1, eu vou passar isso aqui como raiz, aliás, vou fazer o contrário. Ao quadrado do T2 eu vou passar como raiz, então T1 ao quadrado vezes 64, e aqui passa a raiz. Esse ao quadrado do T2 passou como raiz, está vendo a questão de conta aí? Então ficou T1, raiz quadrada de 64 é 8. Então o período do segundo é 8 vezes o período do primeiro. Os dois possuem o mesmo período de revolução? Não, né? Mesmo período de revolução, a gente não sabe o período de revolução dos outros. E aqui, os dois planetas sofrerão a mesma intensidade de força gravitacional do Sol somente se MA é igual a 16 MB. Falando da força gravitacional, se os raios, que é a distância, né, entre eles e o Sol, se a distância de um ela foi multiplicada por 4 para chegar na distância do outro, né? 4D, para eu ter a mesma... Na verdade é o seguinte, gente, se a distância de um foi multiplicada por 4, a distância do outro ficou 4D. Isso com a força seria dividido por 4 ao quadrado, que seria 16. Então, por conta deles ter um raio 4 vezes maior, a força seria 16 vezes menor, que é o caso do MB. Aqui ele está falando que o MA teria que ser 16 MB. O MA ele já está mais próximo. Se ele tiver uma massa 16 vezes maior que a do MB, ele ainda vai ter aí ele vai gerar uma força ainda maior. Na verdade era o contrário. Para isso aqui tá certo, era que o MB tivesse uma massa de 16 vezes maior, porque como o MB tá mais, o planeta B está mais distante, ele tem que ter uma massa maior para compensar isso. Então a 2 está errada. O período de revolução do planeta B é igual a 8 vezes período do planeta B, aqui eu botei T2, né? É igual ao período de revolução, ele está falando
da translação, né? Volta em torno do Sol. Então, por isso que aqui a número 1 estava errada, essa aqui está realmente certa, a gente calculou ali. O período de revolução do planeta B é igual a 4 vezes do A, não. Ambos os planetas possuem a mesma velocidade angular, claro que não. Eles vão ter tempos diferentes ali, não vai ser assim não, né? Beleza? Gente, nós estamos fechando, nosso tempo já está ficando curto, deixa eu ver quantos exercícios ainda tem. Ó, o raio médio da órbita de Marte em torno do Sol é de aproximadamente 4 vezes maior que o raio médio de Mercúrio. Então, o raio de Marte, os dois com M, né? O raio médio de Marte, eu vou chamar de raio médio de A, por causa do A aqui, é 4 vezes o raio médio de Mercúrio. O de Mercúrio eu vou chamar de E por causa do E aqui, em torno do Sol. Assim, a razão entre os períodos de revolução T1 e T2 de Marte e Mercúrio. Então, ó, o período de Marte é RA ao quadrado, o TA ao quadrado, sobre o RA ao cubo, é igual ao período... Deixa eu até fazer aqui isso com a caneta preta para ficar claro para você. Aqui, o período de A ao quadrado sobre o raio de A ao cubo é igual ao período do E ao quadrado sobre o raio do E ao cubo. Na verdade, como o raio do A é 4 vezes o raio do E, aqui eu vou colocar 4 raio do E ao cubo. Isso aqui vai ficar TA ao quadrado sobre 64RE ao cubo é igual a TE ao quadrado sobre RE ao cubo. Cortou esse com esse. Então, eu jogo 64 para cá. TA ao quadrado é igual a 64 TE ao cubo. Na verdade, aliás, gente, desculpa, ao quadrado. Ele pediu a razão entre os períodos T1 e T2, ou seja, ele quer o TA sobre o TE, que eu chamei aqui, né? O 1 é Marte, o 2 é o Mercúrio. Então, ele quer TA sobre TE. Vou passar esse TE aqui para o outro lado dividindo. O TA ao quadrado passa dividindo. É igual a 64. Como eu tenho aqui ao quadrado, os dois estão ao quadrado, eu vou fazer a propriedade de potência. Vou colocar os dois aqui dentro do parênteses com ao quadrado aqui fora. Como estão os dois no mesmo expoente, eu posso pôr o expoente aqui para fora, que é igual a 64, então eu vou passar ao quadrado como raiz. Então, o TA sobre o TE vai ser raiz de 64, que é 8. Essa seria a nossa resposta. Beleza? Para a gente finalizar, desejo colocar um satélite em órbita circular sobre o equador terrestre, de forma que um observador situado sobre a linha equatorial veja o satélite sempre parado sobre a sua cabeça. Se ele está parado sobre a cabeça, quer dizer que o satélite está rodando sempre junto com a Terra ali. Então, eu estou girando, ou seja, o período do satélite é de 24 horas. Considerando as afirmações abaixo, não é possível tal situação, pois o satélite cairia sobre a Terra devido à força de atração gravitacional. Não, a força de atração gravitacional faria ele ficar em órbita. O período do satélite teria que ser 24 horas, foi o que a gente imaginou. Ele está na minha cabeça, a Terra está girando e ele está girando junto. O período seria de 24 horas. O raio de órbita tem que ser muito grande para que a força gravitacional seja praticamente nula? Não. A força gravitacional ela vai atuar como força centrípeta, que vai ficar fazendo ele ficar em órbita. O cubo do raio da órbita, medido a partir do centro da Terra, é proporcional ao quadrado do período. Aqui foi a terceira lei de Kepler falou isso para a gente. E isso aqui é verdadeiro. Pode concluir que são verdadeiros apenas 2 e 4. Beleza? Para a gente finalizar agora de verdade, a figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Se os tempos gastos para deslocar de A para B, de C para D e de E para F são iguais, se os tempos são iguais, lógico, se os tempos são iguais, as áreas são iguais. E acabou aqui a conversa. Quem falou para a gente isso foi a segunda lei de Kepler. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é isso. Fechamos. A gente volta depois para fazer mais alguns exercícios de gravitacional. Até a próxima.